Olá, pessoal, tudo bem? Mais um bate-papo super interessante. Tenho certeza que você vai adorar. Mas antes, eu quero te lembrar de acessar o meu romance, Uma Fuga para a Felicidade. Vai direto para o link da Amazon, que está aqui, e você vai conhecer, ter maior detalhes a respeito deste romance. Bom, a convidada de hoje, ela vem direto de Brasília, Amanda, e ela vai nos falar sobre espiritualidade. É um tema que hoje em dia não tem como a gente não querer se tornar uma pessoa diferente, não ser tão materialista, não é isso, Amanda? Como vai? Perfeito, Rosane. Muito obrigada, viu, pelo convite. Estou feliz de estar aqui, falar desse tema que eu sou profundamente apaixonada e que é urgente, como você está falando. A gente precisa despertar para a real espiritualidade, livre de dogmas, livre de institucionalismo, livre de qualquer conceito material, porque é bem o que você disse. A gente está tentando fugir do materialismo. Então, por que a gente vai enfiar o materialismo bem na espiritualidade? E é isso que eu vim aqui tentar contribuir para abrir um pouquinho a consciência, né, das nossas Ótimo, espectadoras. perfeito. Então vamos começar pelo conceito de espiritualidade, porque daí as pessoas já vão, opa, o que que é isso? De fato, verdadeiramente. Vamos lá, então. Excelente. Espiritualidade, né? A raiz dessa palavra vem de espírito. E o que é espírito? É essência. Se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria essência. Todo ser humano tem essa essência, todo animal tem essa essência, toda plantinha tem essa essência, todo ser que tem uma consciência mais expandida como a nossa, ou menos, como os bichinhos, as plantas, tem essa essência dentro de si. E essa essência é algo que é comum a todos nós. Eu vou dar um exemplo, começando da parte mais fácil, que é o nosso corpo, depois a nossa mente e, enfim, o nosso espírito, ou alma, ou essência. Então, o nosso corpo, né? Eu sempre uso essa bonequinha aqui para dar o exemplo. Já viu a matrioska, né? Ou babushka, né? Então, a minha mãe que me deu essa aqui. Aí eu sempre uso para dar esses exemplos, né? Então, vamos lá. O nosso corpo externo, físico, material, é essa primeira casquinha aqui de fora, que está abrigando o nosso corpo sutil, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas produções intelectuais, a nossa moral, todo o nosso conhecimento de si, dos outros e do mundo. E ali dentro dessa capa externa e dessa que é mais sutil, temos, por fim, a nossa essência. Essa essência, ela não se altera por nada nem por ninguém. Não existe tempo, local ou circunstância que possa ferir ou alterar essa essência. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de algo que é eterno e que não depende de opinião. É algo que é. Penso, logo existo. Mas esse penso, logo existo está se referindo a essa camada sutil. O conceito Uhum. de espiritualidade vai além do autoconhecimento. O autoconhecimento é a portinha de entrada, viu? A gente começa a entrar na espiritualidade verdadeira quando a gente faz esse questionamento do quem sou eu. Então, em essência, espiritualidade é justamente a essência. Olha só, que bacana, né? Só que tu disse que a essência não muda, mas muitas vezes a pessoa vem para a vida, ela vai se perdendo, vai entrando em relacionamentos que vão deixando ela com um comportamento diferente, muitas vezes agressiva, muitas vezes se transtornam em outra pessoa. Aí ela se afasta da sua verdadeira essência? Excelente ponto. A questão é que a maioria de nós não conhece a nossa verdadeira essência. A gente acredita que nós somos ainda, ó, esse aglomerado de questões que são mais sutis. Eu vou dar um exemplo para você. Eu nasci no sul do Brasil. Então, meus pais têm um determinado tipo de cultura. Quem nasceu no Nordeste tem um outro tipo de cultura. Eu vou me identificar com os aspectos sob os quais eu fui criada. Mas isso não é relativo à minha essência. Isso é relativo a essa capinha que cobre a essência. Então, essas dores que a vida vai nos trazendo, esses relacionamentos, essas outras coisas externas, elas não são relativas à essência, e sim, elas nos afastam da essência, porque é como se fosse encobrindo, engrossando essa capinha que vai escondendo quem a gente realmente é. Quando a gente, por isso que eu falei que o autoconhecimento é só a portinha de entrada.
O autoconhecimento passa pelo corpo e passa pela mente, passa pelas emoções e as complexidades do ser humano. Mas a espiritualidade em si descasca tudo isso. É por isso que essa bonequinha abre, para É poder bem. dar espaço para essa essência que a gente precisa descobrir. Então, as dores, os sofrimentos, as injustiças do mundo, nada disso é capaz de alterar a essência, mas é capaz de me afastar dela. Então, essa pessoa que está afastada da sua essência, como é que ela pode voltar para ela? Primeiro, o autoconhecimento, né? Se tu tem alguma técnica específica para isso, e depois o que mais que te leva a esse caminho de volta? Bom, como nós somos seres humanos, a gente tem um caminho mais simples e conhecido de todos nós, que é a cognição. Esses exemplos que eu dou aqui com a bonequinha, que eu falo sobre o corpo com a mente, é um dos caminhos principais que a gente utiliza, que é o caminho do conhecimento. Lá na Índia antiga, eles falam que isso se chama jnana, conhecimento relativo ao que é real e ao que é irreal. Esse conhecimento vem através do pensamento, mas ele existe também apesar do pensamento. É por isso que quando a gente fala sobre conhecimento espiritual, até uma determinada etapa, podemos ir com a nossa mente material, com os nossos pensamentos, com os nossos conhecimentos aqui, né, desse plano. Mas também existe uma outra esfera em que o coração vai ser o nosso cérebro. A partir desse momento em que você entende os conceitos com a sua mente, você também pode começar a pensar com o seu coração, deixar que a sua alma fale através desse centro que é onde ela está guardadinha aqui, testemunhando todas essas nossas alterações e esperando a gente olhar para dentro. Peraí, quando que essa mente, quando que esse corpo vão entender que eles servem a mim e não que eles servem a eles próprios? Entende? Então, o primeiro passo é justamente fazer essa visualização, entender quem sou eu. Eu vou dar um exemplo para você. Geralmente a gente fala assim: eu tenho o meu lar, né? Eu vou voltar para o meu lar no final do expediente. Meu lar. A gente não fala eu lar. Eu não falo eu casa. Eu falo minha casa. Então, o corpo, assim como a casa em que você reside, são simplesmente um abrigo, um veículo. Esse meu corpo nessa vida de mulher, né, que nasceu no Sul, que agora mora em Brasília, que tem 30 e poucos anos, esse corpo está abrigando essa minha experiência. Mas eu não sou esse meu corpo, Rosane. E a mente? A mente é muito mais fácil da gente se confundir com ela, porque a mente, ela está o tempo todo ativa. Ela está sempre nessa ânsia de aceitar e rejeitar coisas. O tempo todo ela julga. É inerente. Então é fácil, como a mente tem essa função já automatizada, é fácil a gente deixar que ela tome conta, sabe, dos nossos pensamentos e vá levando a gente para esse amar e odiar, escolher não escolher. E a gente acaba deixando ela assumir o controle por falta de conhecimento, autoconhecimento. Quando eu estou falando com você sobre isso, a gente pode pensar assim: tá, eu não sou meu corpo, isso é mais fácil de entender. Eu estou nesse corpo. Eu não sou a minha mente. Mas então quem sou eu? Sabe aquela vozinha que conversa com a gente dentro da nossa mente e fala: Nossa, Amanda, calma, não é bem assim, vai por aqui, faz aquilo. Lá dentro da sua mente, Rosane, olha, chama tal pessoa para falar com você, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Essa voz é o que a gente chama de inteligência, intelecto, ego. Tem muitas nomenclaturas, mas todas elas são referentes a essa consciência que está fora da mente. Não é E intuição? essa também Seria? chamada de intuição. Essa intuição, essa consciência, essa inteligência, ela também não é a nossa essência. A nossa essência está ali, ó, por trás. É um quarto aspecto. A maioria das pessoas começa a desenvolver a espiritualidade e abre muito a intuição. E essa intuição é um arcabouço mais sábio do que a mente. A mente, ela é aqui, ó, imediatista. Ela é relativa ao que eu adquiri desde o meu nascimento até agora. A intuição é algo relativo a uma coisa muito mais abrangente.
Por isso, quando a gente para um pouquinho para pensar e pede a ajuda dessa intuição, a gente acessa conhecimentos que são muito maiores do que aparentemente uma pessoa da nossa idade poderia ter, entende? Mas Uhum. a gente precisa ir além. Por isso que eu pedi tanto para você para falar sobre o conceito da espiritualidade real. Porque a espiritualidade real também vai além da intuição. A intuição, ela é também material, assim como a mente. A gente acha que a mente não é material, né? Porque não dá para pegar, mas a mente é feita daquilo que nós consumimos com o nosso corpo. Comida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Tudo isso são as célulazinhas que vão montando a mente e as suas configurações. A intuição também. Ela vem de outra ordem, né, de muito mais experiências que nós temos em nível existencial, mas ela também é material. Ela também é relativa àquilo que eu experiencio em relação ao mundo, em relação ao outro. Agora, a essência, ela é sempre pura, eterna e cheia de felicidade. Essa felicidade que a gente busca já está ali. Pois é, então as pessoas, eu não sou feliz, como eu gostaria de ser feliz, se eu comprasse tal coisa, eu seria tão feliz, aí compra aquilo, dura uma semana, já quer mais, então a felicidade não está no externo, e sim internamente. Como é que eu acesso essa minha felicidade interna, né? Que é uma coisa daí constante, tu tá livre desse mundo externo para se tornar uma pessoa feliz e completa, mais ou menos assim? A gente não precisa se livrar do mundo, porque senão a gente teria que morrer, né, para ser feliz. Porque senão, aqui nesse mundo, quem é feliz o tempo todo, Rosane? Ninguém. Ninguém é feliz, não tem jeito. Aqui nesse mundo sempre teremos dificuldades, até a felicidade nos traz tristeza. Olha só, um filho, a gente tem um filho, a gente ama muito, mas quantas vezes esse filho nos traz preocupação e tristeza? É um Com amor certeza. insuperável, mas ele também tem limitações. Agora, quando você quer descobrir essa felicidade interna, o primeiro passo é entender do que somos feitos. Por isso, todos os grandes filósofos, todos os grandes messias, mestres, tanto da religião quanto da filosofia, todos eles perguntaram: quem sou eu? De onde que eu vim? O que que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou depois da morte? Uhum. Esse quem sou eu é o ponto de partida. Quando alguém perde a memória, sabe nos filmes que aparece a pessoa com amnésia? De repente a pessoa acorda e fala: quem sou eu? Onde eu estou? Essa falta de identificação é o que nos traz esse transtorno. Quando eu atendo os pacientes, geralmente eles vêm e falam assim para mim: ai, eu sou um fracassado. Você também deve escutar isso diariamente, né? Nossa, é tão difícil, eu nunca consegui completar nada na minha vida. A gente escuta muito esse discurso. E aí eu falo: interessante. Mas quem não conseguiu completar? Porque essas coisas que a gente não consegue completar na vida são materiais. Vamos supor que eu não tenha completado um curso, que eu não tenha finalizado ou mantido um casamento. Essas questões relativas ao corpo e à mente, elas são relativas, de novo, a nossas cascas. Mas, em essência, nada disso tira ou adiciona o valor que já é intrínseco. Quando a Uhum. gente pensa nos nossos filhos, pensa aí numa criança que seja pequena. Se você não tem filho pequeno, um sobrinho, um filho de alguém. Se você pensa nessa criança, suponha que seja o Henrique, que vem na minha mente, que é meu sobrinho. O Henrique, ele tem quase 9 aninhos de idade. Ele não tem profissão ainda, ele não tem muita ideia de quem ele é ainda, mas mesmo Nenhuma sem ter... preocupação, uma inocência de criança. Exato. E mesmo sem ter nada externo que seja valorizado de acordo com o materialismo, ele tem a essência dele, que é o que eu amo. Ele não precisa ter profissão, ele não precisa ter completado nada na vida dele para eu amá-lo. Então, por que a gente não se ama, apesar de não ter um casamento, de não ter um curso, de não ter isso, de não ter aquilo? Porque a gente esqueceu quem a gente é. É claro que nós podemos utilizar os recursos materiais, sim. Estudar, comprar coisas, ter uma casa. Eu tenho uma casa aqui, estou falando com você de um celular. Tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar minhas contas. Mas eu não posso me confundir com essas coisas. A grande
verdadeira, ela é dura, muitas vezes, mas ela é temporária. Então, o que nós podemos fazer para despertar a espiritualidade? Perguntar com muita sinceridade, a nível de coração, quem sou eu? Se a gente fica pensando só com a mente, a gente vai tentar se encaixar nos quadradinhos já conhecidos. Eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser heterossexual, eu tenho que ser isso ou aquilo. Não, a gente precisa ir além. Um pouquinho disso você faz com a mente, lendo, estudando, procurando assuntos, procurando professores espirituais fidedignos, mas você também vai precisar começar a pensar com o coração. E aí a meditação é uma dessas formas, a oração também é outra forma, a conversa com Deus também é outra forma. E Deus, quando eu falo Deus, você também vai ter que descobrir quem ele é. Por quê? Não adianta só saber quem a gente é, né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz profissionalmente. E eu sei quem você é, Rosane. Você também ouviu falar sobre mim, pesquisou sobre a minha vida profissional e resolveu me convidar. Então, se você não sabe quem você é e quem eu sou, nós não temos um relacionamento. Não é possível ter uma conexão. Da mesma forma, na espiritualidade, eu preciso perguntar quem sou eu e quem é o todo, o absoluto. Você vai descobrir, no fim das contas, que nós somos pedacinhos desse absoluto. Imagina que o absoluto é um grande sol. E o sol, ele naturalmente emana raios. E cada partícula dos raios de sol somos eu, você, a Luana e todos que vão nos ouvir aqui. Cada um de nós é feito da mesma essência, da mesma matéria que Deus, ou o absoluto. É como se fosse um oceano e as gotinhas do oceano. A gotinha do oceano, ela é feita da mesma substância que o oceano. Ela pode não ter a consciência completa do oceano, mas ela é um oceaninho em si. E quando você descobre que essa imagem e semelhança, né, como disse Jesus Cristo, um grande mestre que trouxe esse ensinamento para cá, para o Ocidente, quando você descobre essa imagem e semelhança, você começa a enxergar que todos os acontecimentos externos são para esse autoconhecimento verdadeiro. E aí a vida fica mais leve, apesar de muitas vezes não ficar mais fácil. Interessante, muito legal. E que quer dizer que a gente só consegue uma comunicação com Deus, né, com essa questão toda que tu estava falando, só se realmente tu te conectar à sua própria essência. Senão, não tem como. É Não tem difícil. como. Como é que eu vou falar com você se eu não sei muito bem o que eu estou falando aqui? Você nem ia me chamar. Eu não estaria aqui. Eu tenho que me conhecer, conhecer as minhas capacidades, conhecer os meus objetivos para poder me apresentar para o mundo. Da mesma maneira em relação à espiritualidade. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Que tem até um grande mestre, Yogananda, lá da Índia, que fala self-realization, autorrealização. O que é autorrealização? É até o nome da instituição dele, de meditação, de yoga. Sim. Então, essa autorrealização é o primeiro passo. Enquanto eu não me reconhecer como uma parte desse grande sol universal, feito de consciência, de eternidade e de felicidade eterna, eu não vou conseguir me conectar e vou me confundir com as coisas materiais, vou buscar, buscar, buscar e vou só quebrar a cara uma e outra vez e vou acabar ainda culpando a espiritualidade. Ah, esse mundo não é justo. Se Deus é amor, por que que não tem amor nesse mundo? Essas questões elas podem facilmente ser resolvidas aqui internamente quando a gente descobre quem a gente é. E eu não estou dizendo que seja fácil, é uma construção. Assim como você, para chegar nesse nível que você está, reunindo tantas profissionais, fazendo um trabalho tão bonito, você foi galgando esse caminho. Você foi pesquisando, foi indo por um caminho, errou, acertou, acertou de novo, e assim por diante. Então, esse autoconhecimento espiritual precisa, em primeiro lugar, da sinceridade. Ah, que legal. Sem a sinceridade, você não vai para frente, porque para encontrar a luz, você vai encontrar a sombra. Não tem jeito. E A gente aí, fala como é que... de. Porque a gente acha que espiritualidade é só alegria, né? Ai, que lindo, vamos ver o amor, a flor, ó. Mas não é muito por aí. A gente precisa, para entrar nessa essência, passar pelo corpo, passar pela mente. E o que é o nosso corpo e a nossa mente?
O meu corpo hoje, o rosto que você está vendo, é o resultado do que eu tenho pensado, falado, feito nos últimos tempos. Se eu mudar meu comportamento, talvez o meu rosto mude também. A minha saúde vai mudar, a minha mente vai Sim. mudar, entende? Então eu preciso lidar com as coisas que eu mesma criei. Primeiro, meu corpo, segundo, a minha mente. Ah, por que, que eu tenho essa personalidade? Por que, que eu tenho esse tipo de comportamento? Eu construí. Assim como a gente constrói a profissão, passo a passo, vai para a escola, vai para a faculdade, blá blá blá, também a gente vai construindo quem a gente acha que é. E aí, para a gente entender quem a gente precisa desconstruir quem a gente acha que é. E essa desconstrução precisa de muito amor, autocompaixão, sinceridade e disciplina, porque a gente vai encontrar coisas que não são muito agradáveis, mas que são o prenúncio da luz que está vindo. Sabe Por quando. exemplo, por Sabe exemplo, quando. Quando você começa a buscar a espiritualidade, você vai encontrar um dos maiores obstáculos do buscador espiritual. Quando a ah, gente descobre que a gente é um pedacinho do todo, a gente começa a pensar que talvez a gente possa ser esse todo. Então, se eu sou um pedacinho do oceano, eu sou uma gota do oceano. Então, eu sou o oceano. Então, eu tenho direito de desfrutar todas as coisas materiais ou todas as coisas espirituais. Mas não é bem assim. A gente precisa entender que somos parte desse todo, temos direito de ser essa parte, somos, não tem nem como não ser. É o que é. Mas a gente precisa entender que fomos colocados no lugar em que estamos, na família em que estamos, no, no ambiente em que estamos, porque esse todo precisa estar presente em cada lugar, cumprindo um determinado tipo de missão. E aí a gente precisa baixar a bolinha, apesar de saber que somos amor, que somos uma potência infinita, também precisamos nos acomodar naquilo que construímos para que a minha consciência individual esteja aqui hoje. Por que, que eu sou quem eu sou e você é quem você é? Por que, que cada uma construiu um caminho diferente? A gente tem que bancar essa construção toda e seguir no caminho do amor. Então, muita gente entra no caminho da espiritualidade e acha que tudo é lindo, tudo é fácil, agora eu amo todo mundo. E é bom que isso aconteça no começo, é que nem quando a gente se apaixona, né? É natural. ah, Mas depois a gente não pode desistir do relacionamento só porque ele já não tem mais aquela novidade todo dia, só porque não é tão mais agradável. E a espiritualidade é assim também. Você começa a meditar, dá um alívio, você já começa a dormir melhor. E depois, para você entrar mais e mais e mais na sombra para poder enxergar a luz, vai ser desconfortável. Mas, por favor, não desista, porque esse é o objetivo da vida humana. A única coisa que nos diferencia dos animais é essa capacidade de pensar quem sou eu. Nenhum bichinho pensa isso, eles não conseguem. uhum. Então, a gente ganhou esse corpo que é tão raro. Lá nas escrituras indianas, é dito que a gente obtém esse corpo depois de 8 milhões e 400 mil espécies de vida. Olha só. É muito raro, é uma coisa muito importante e deve ser valorizada. Então, enquanto a gente tem tempo, a gente pode todos os dias, nem que seja no banho, nem que seja de manhã quando acordar, antes de dormir, pensar: quem sou eu em relação ao todo? Esse é um mantra maravilhoso. Quem sou eu em relação ao todo? Só dessa reflexão, quando você acalmar sua mente através da respiração, o seu coração vai começar a pensar. E aí ele vai começar a te contar quem você é e quem você não é. E aí as coisas vão se transformando. Uhum. E me diz uma coisa, Amanda, a natureza da alma, o que que seria isso? Como que tu pode definir isso? A natureza da alma é justamente a eternidade. Não existe tempo algum em que eu e você não tenhamos existido. A gente sempre existiu e a gente sempre vai existir. A consciência que a gente tem agora, essa identificação que temos com o nosso corpo, limita essa experiência. Mas a alma é eterna,
é cheia de consciência e bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que eu amo, porque ela simboliza a felicidade, mas ela está além da felicidade. É a felicidade em todas as instâncias, em todos os sentidos. A felicidade que completa o que já é completo e que renova o que sempre é novo. Então, a eternidade, a consciência e a bem-aventurança são esse trio que significam a natureza da alma. Quando a gente se identifica com isso, o jeito que a gente fala vai mudar, o jeito que a gente se relaciona vai mudar, como a gente recebe as coisas boas e ruins da vida também. Porque você pensa, se eu sou eternidade, consciência e bem-aventurança, o que pode ser desfavorável para mim? Não estou dizendo que vai ser lindo, varinha mágica, fada madrinha, mas a postura interna é modificada e aí você vê que as pessoas mais fortes são essas que sabem que se alguém te ferir com uma espada, se alguém te ferir com palavras, a sua alma nunca vai ser machucada. Talvez a sua mente, talvez o seu corpo, mas a sua essência não se modifica. E é essa a única certeza que nós temos, a certeza da alma. Então, a natureza da alma é o que nos traz a verdadeira segurança. Não existe segurança no mundo material, mas existe segurança na nossa própria identidade. Essa é a nossa ferramenta de. Acho que apareceu um negocinho na minha tela aqui. Desculpa. Fechou Não e apareceu voltou. nada, É, fica tranquilo. tá. E o que eu estava falando? Então, eu falei que essa é a natureza da alma, né? Que não existe. Eu falei que não existe segurança no mundo material, mas existe a segurança da nossa própria identidade espiritual. E é isso que nos traz a calmaria que a gente tanto procura, que é interna, não é externa, não tem jeito de buscar fora. Tudo dentro, né? Então, agora diz para essas pessoas que estão nos escutando agora, que estão querendo modificar a sua vida, por que que é importante ela desenvolver a espiritualidade? Porque a gente precisa sair do superficial. Quando a gente está Hum, com calor e a gente está numa piscina assim maravilhosa, a gente não vai só molhar o pé, a gente quer mergulhar para poder espantar o calor, se divertir. Da mesma maneira, é de suma importância a gente desenvolver a espiritualidade para chegar no patamar de seres humanos. Senão, a gente vai estar sendo apenas como os animaizinhos que comem, dormem, se reproduzem, se defendem, se escondem, se protegem. Isso tudo humanos e animais conseguem fazer. Mas se a gente não mergulha fundo nessa piscina, a gente não vai conseguir acalmar esse calor do sofrimento material, dessa angústia existencial. Então, por favor, hoje comece a pensar: quem sou eu em relação ao todo? Onde que está essa minha felicidade, eternidade, essa minha consciência? Comece a se perguntar isso, porque o mágico da espiritualidade é que ela é um caminho que tem sim uma esfera coletiva, nós podemos ajudar uns aos outros, mas ela é primordialmente de sentido individual. Cada um por si, Deus por todos, a gente pode se ajudar, mas se eu não perguntar isso para mim, se eu não tiver esse tempo comigo mesma para observar quem que é o meu corpo, quem que é a minha mente, quem é a minha intuição e quem é a minha essência, eu não vou sair do lugar. E aí, qualquer sofrimento que aparecer, seja ele de uma doença física, seja ele de uma questão emocional, seja uma catástrofe natural, até o coronavírus, isso tudo vai me abalar de uma maneira muito mais aterrorizante. Mas quando eu estou firme na minha consciência de quem eu sou de fato, o mundo pode cair, o mundo pode girar, e você vai se adaptar com mais facilidade, com mais amorosidade. Então, se a gente quer um mundo melhor, se nós queremos famílias mais harmoniosas, precisamos investir no autoconhecimento verdadeiro, na espiritualidade real. muito legal, Amanda. Eu não sei se faltou mais alguma coisa que tu gostaria de colocar, que tu acha que é importante, relevante para quem está nos escutando relativo a esse tema. Ah, eu adoraria acrescentar uma coisa Então tá, que, vamos ver então. sim, eu sempre falo que a palavra tem poder, né? A palavra Hum, é algo que
transpassa entre o mundo material e o mundo espiritual. A palavra é a ferramenta com a qual a gente conhece uma realidade que a gente não vê. Vamos lá. Vamos supor que nem eu nem você conheçamos a Amazônia. Se a gente escuta Sim. alguém falando da Amazônia, a gente pode não estar lá, mas a gente vê dentro da nossa capacidade aquilo que está sendo descrito. Então, uma dica muito importante para quem quer desenvolver espiritualidade: busque falar nomes sagrados. Fale nomes sagrados alguns minutos por dia. Tem gente que é cristão, você pode falar o nome de Jesus, de Maria, de um santo da sua devoção. Tem gente que é budista, fala o nome de Buda. Os muçulmanos falam 5 vezes por dia o nome de Alá, não é? Como a gente já sempre ouve nas Sim. mesquitas, que é a coisa mais linda. E tem um mantra lá da Índia que se chama Maha Mantra, o grande mantra, que é um mantra que tem todos os nomes divinos em um só, que são 16 palavras, que é fácil. Eu vou falar esse mantra para você e Tá. dá para procurar na internet, tem muitas canções, tem muitas coisas, e esse mantra, ele ajuda a mente a se voltar para essa importância do autodescobrimento real. E o Mahamantra, ele se fala assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra veio para cá na década dos anos 70, através de um mestre indiano. E ele muitas vezes é associado a uma religião específica, mas ele não pertence a uma religião. O nome dele é Uhum. Maha Mantra, ele abrange todas as potências de Deus, do todo, dentro dessas 16 palavras, que são os aspectos masculino e feminino do universo. Então, para quem quer começar a limpar a mente, limpar o corpo, para poder enxergar a verdade, limpar as lentes do óculos, o Mahamantra é uma excelente possibilidade. Mas que legal, muito legal, Amanda. Com certeza vai ajudar muito essas pessoas a se encontrar, né? A buscar um sentido na vida, porque tudo está em qual o sentido da vida que hoje em dia as pessoas muito questionam com tudo isso que Exato. está acontecendo. O que tu me diria para finalizar então sobre isso? O sentido da vida é se reconhecer como amor e amar, sempre sabendo que o amor, ele é um verbo de ação. Ele não é um verbo assim de enfeite, né? Ah, o amor. O amor só se realiza, só se materializa no serviço. Então, diante de tudo que estamos vivendo, se a gente não se servir em primeiro lugar para saber quem somos e não servir aos outros com amor, não podemos nos dar ao luxo de nos considerarmos humanos. Se você quer ser uma pessoa muito boa, você quer ser uma esposa, uma mãe, uma tia, qualquer coisa muito boa, por favor, ame servindo. Primeiro a si mesma, às pessoas e ao todo, porque ele está dentro de cada um de nós. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Mais alguma coisa que tu gostaria para finalizar, Amanda? Ou tu acha que está completo? O que tu Eu acho gostaria? Qualquer mensagem assim? Eu acho que tá isso. Acho que essa é a mensagem. A gente se reconhecer como amor, servir e sempre lembrar do poder da palavra. Quanto mais a gente falar os nomes sagrados, mais a nossa consciência se volta para conseguir executar essas ferramentas que eu trouxe aqui. Senão a gente se confunde com as coisas materiais e acaba sendo levado, porque esse mundo é muito atrativo, né, Rosane? É muito maravilhoso, tudo brilha aqui Sim. fora. Então a gente precisa dar nutrientes para nossa mente querer olhar para dentro, porque não é fácil. Não é tão atrativo quanto aqui fora, mas é a realidade. Parece que a É. gente está acordado quando olha para fora, mas a gente acorda mesmo quando fecha os olhos e olha para Que dentro. interessante, lindo isso, bem isso, olhar para dentro, fecha os olhos e olha internamente. Não tem como tu amar o outro se tu não ama a ti mesmo. Não tem como. Impossível. Se tu não te trata com respeito, com dignidade, que pessoa é essa? Isso não é felicidade. A pessoa não é feliz assim, porque ela nem se reconhece, está afastada da sua essência, de quem ela é de verdade. Então, quer dizer, Perfeito. tudo passa pelo processo de se conhecer bem, realmente, definir o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou buscando, qual o sentido. Gente, eu amei
esse bate-papo, vai ajudar muita gente, porque muita gente está precisando despertar para. Eu tenho certeza disso. Você que está sentadinha no sofá, aí nos escutando, gostou do bate-papo? Então vamos lá. Deixa sua curtida, se inscreve no canal, que toda semana tem um vídeo. Uma convidada super especial como a Amanda. Muito obrigada. Gratidão, Amanda, por Eu essa que agradeço. oportunidade. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigada e muito sucesso para você. Muito obrigada por Muito fazer o que obrigada. está fazendo, viu? Boas Ah, bênçãos legal. aí.